praticar as questões espirituais. Quando a gente consegue, olha, a gente tem que ter muita alegria, porque nesse momento a gente entra numa frequência de felicidade mesmo, de regozijo, que a gente pode fazer isso. Antes de eu falar sobre a nossa atividade mesmo, eu quero partilhar com vocês um pequeno tesourinho nosso. Minha mochilinha de viagem. Né? Isso aqui, gente, na verdade é um projeto desenvolvido na Casa Espírita que a gente trabalha lá em Juiz de Fora. Eu não quero vender nada para vocês, fiquem tranquilos. A ideia é tentar dividir com vocês uma ideia, que é a ideia da mochila viajante. As coordenadoras, na verdade toda a equipe da evangelização infantil lá de Juiz de Fora, da casa que a gente trabalha, Sociedade Espírita Primavera, tiveram a ideia de confeccionar essas mochilas. O que tem essas mochilas, né? Dentro de cada mochila dessa, há um pequeno livro, Pai Nosso, né, que é uma psicografia do Chico, ditado pela Meimei. Há um Evangelho segundo o Espiritismo. Há um pequeno caderninho para que se possa anotar o que for preciso, né? E há a cereja do bolo, um Jesusinho. E a que se destina o projeto? Na escola de evangelização existem então 2, 3 mochilas dessa, que semanalmente são sorteadas. E aí a criança que é sorteada leva a mochila para casa, para que ela tenha a experiência de ter Jesus com ela durante a semana, né? Ela cuida da mochila e ela usa o livro para participar do culto do Evangelho do lar. Então, há famílias que não fazem o culto, mas a criança chega em casa louca de vontade de fazer porque teve a mochila. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um presente que a casa oferta toda semana para que as famílias possam ter o Evangelho, as que não têm ainda. E assim, a cada novo encontro na Casa Espírita, a cada nova reunião, o material é sorteado novamente e as crianças vão registrando, cada uma nesse caderninho, o que chamou mais atenção no dia do culto. Elas fazem um desenho do que foi importante para elas. E a mochila viajante acompanha os pequenininhos desde talvez 3, 4 anos, né? A partir de 4, eu acho, até os que já estão um pouquinho mais velhos. E a sensação, né, a identidade que eles criam com o culto do Evangelho no lar, a proximidade com essa atividade, é algo bem bonito. As crianças ficam tristes. Há algum tempo atrás, uma tia veio falar comigo da evangelização que a criança estava empurrada porque ela nunca era sorteada. Todo mundo era sorteado antes dela. E ela queria levar Jesus para casa. E o mais legal é o efeito que isso gera, porque aí as mães mandam para nós a foto no WhatsApp do momento do culto, a família reunida e o Jesusinho sentado lá, a presença de Jesus na casa, na família. E a sensação de pertencimento, que é uma dificuldade que a gente tem hoje, né? A dificuldade não é que o jovem vá à casa espírita, que a criança vá, é que ela fique. Porque uma vez ele vai. Aí diz, Deus me livre, não volta mais. Né? Então, esse projeto da mochila viajante é um projeto que nós estamos tentando semear por outros lugares. É claro que aqui em Petrópolis, vocês podem adaptar o projeto para a realidade de vocês, né? Mudar um pouquinho. É claro, vocês vão encontrar aqui os artesãos que podem fazer o Jesus. Ali tem um Jesus para ser abraçado também, né? Ele está um pouquinho acima do peso. Mas tudo bem, isso não é nada. Muda a roupa, dá certo. É frio. Mas esse pequeno projeto tem um impacto enorme
das nossas crianças. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o projeto, se quiserem depois um contato, porque não é ninguém da Casa Espírita que faz isso. A gente tem umas senhoras que são costureiras lá em Juiz de Fora e nós compramos tudo com elas. Então, assim, nós não temos nem o domínio da manufatura, né? Mas se vocês tiverem interesse em ter mais informações, depois podem conversar comigo, com a Carol, com o André, que veio comigo, com a Marcela, todos fazemos parte da mesma Casa Espírita, e pegar as informações para vocês adaptarem o que for melhor. Eu tenho certeza que o impacto disso na evangelização vai ser sentido rapidamente por vocês. Então, antes de falar, eu quis partilhar com vocês um tesourinho da nossa casa, a mochila viajante. Tá bom? Espero que ela seja fonte de alguma ideia. E se funcionar, agora eu vou viajar com ela para todo lugar. Eu vou no aeroporto, se vocês me encontrarem no aeroporto, quando eu for fazer palestra, eu vou estar com a mochila viajante nas costas. Porque ela serve como ideia. E que a gente precisa partilhar a ideia, né? Tudo bem? De fato, tem muita gente. Nossa conversa vai durar em torno de 1 hora. 1 hora e pouquinho. Tá? No máximo, 1h15. Durante a conversa, é uma tentação essa mesa estar aí. Portanto, não se preocupe. Está liberado. Está liberado. Então, se deu vontade de pegar um bolinho, pegar um café, levanta, pega um bolinho, pega um café, volta para o seu lugar. Imagina que você está na cozinha da casa de alguém que você gosta muito, de alguém muito importante para você. No nosso caso aqui, a gente está como se fosse na cozinha da casa de Jesus, né? Não deixa de ser Jesus, mas também não deixa de ser cozinha. Então a gente tem que estar bem à vontade para que a gente possa partilhar esse momento com possibilidade de aprendizado, de crescimento, de melhora, né? Quem está aqui vai ficar com dor no pescoço. Se você levantar as cadeiras aqui, é melhor. Para não ficar assim todo, depois nem olha para o lado. Eu estou vendo, está dando angústia. Está me dando aperto. A mesma atividade do ano passado é que a gente tem uma experiência coletiva de construção. Ontem lá na UMESP também havia espaço para isso, mas a disposição do salão não favorece, né? A gente fica um pouco acuado. Eu me senti acuadíssimo. A cadeira na frente, todo mundo me olhando de cima. Parece que eu dizia, não, eu não tenho nada para falar. Deixa eu fazer a prece. Aqui a gente está igual, sentado igual, um do lado do outro, ninguém está acima do outro, compondo um coletivo. Como eu falei com vocês então ontem, alguém estava lá, dando prosseguimento às reflexões que eu acho que eu poderia ajudá-los a fazer em relação ao tema, vim para que todos tenham vida. Esse não é a frase completa de Jesus. Ele veio para que todos tenham vida e vida abundante. Eu queria dedicar a nossa manhã de hoje a um tema que pode soar estranho. Mas vocês vão concordar comigo que quando a gente fala sobre vida, e aí vem, a vida não tem a ver unicamente com você existir, né? O seu corpo está funcionando. Não é esse o sentido de vida que Jesus dá. Porque o cavalo tem vida, o porquinho da Índia tem vida, o passarinho tem vida, né? A bactéria tem vida. Todos os seres vivos têm vida. Entretanto, o ensinamento de Jesus não vai mudar a vida do cavalo, não vai mudar a vida do porquinho da Índia, não vai mudar a vida do passarinho, porque eles não compreendem o que Jesus está falando. Daí, essa vida, vocês vão concordar comigo que está ligada, o entendimento dela é uma coisa que só diz respeito ao espírito, ao homem, né? Nós, enquanto espíritos, enquanto homens, conseguimos extrapolar o limite do corpo e pensar que viver é ter paz do espírito, que viver é ter esperança de dias melhores, que viver
é sentir-se amparado. Viver é diluir a angústia da existência. Viver, enfim, é gozar de um conjunto de coisas, né? De um espectro de coisas que a gente chama de qualidade de vida. É muito mais do que só existir, não é? E aí a gente também pode dizer, eu acho, que tudo aquilo que está alinhado à vida no Evangelho está fazendo referência para nós à ideia de bem, bom, amor, fraternidade. E a morte, ou a falta de vida, está associada ao mal, à violência, ao crime, né? Tanto é que na passagem que nós estamos estudando do Evangelho, antes de Jesus falar que veio para trazer vida, para que todos tivessem vida, ele vai dizer assim: os que vêm antes de mim são todos ladrões e vêm para roubar e para matar. Ou seja, nessa primeira análise, assim, bem superficial, tá, gente? Leon Denis vai fazer uma análise do sofrimento e da dor nas obras dele, que são fantásticas. Ele vai dizer, olha, ninguém gosta de sofrer, mas uma vez que existe o sofrimento, ele cumpre um papel divino. Nós não vamos entrar por esse caminho hoje, mas a gente associa então vida com o que é bom e morte com o que é ruim. Até aqui nós estamos todos no mesmo passo, né? Tudo bem. Tem me chamado a atenção nesses início de ano o movimento de acirramento que a gente vem vendo crescer no Brasil. Em todos os sentidos. Não é só quem é vermelho, quem é azul, quem é vermelho, quem é verde e amarelo. Não é isso não. Nós hoje temos muito menos habilidade para lidar com uma discussão de trânsito. Nós temos muito menos habilidade para lidar com um vizinho que põe um som alto, né? Ou muito menos habilidade para discutir um problema que acontece dentro da casa espírita. Ante o primeiro ensejo para a gente rodar a baiana, a gente não espera nem a coisa acontecer, nós já estamos rodando a baiana. Não é assim que acontece? E aí nós temos um problema. Porque o grau de tolerância, e olha que a tolerância nem é o ideal, hein, gente? Tolerância é quando você diz assim, olha, eu não te suporto, mas eu convivo, né? Tolerância está ligada à lei jurídica, porque se eu fizer errado, me prendem. Tolerância é isso, o ideal é respeito, mas na falta do respeito, tolerância é uma sofisticação, né? É um must, mas nós estamos sem respeito e sem tolerância. Dá vontade de mudar para o meio do mato, né? Mas não dá, não pode. Então, isso tem me chamado a atenção. Historicamente, nós tivemos vários momentos em que isso também chegou no clímax. Especificamente nesse contexto, tem se destacado para a nossa leitura o fenômeno que se desenrolou na Alemanha entre os anos de 33, talvez, e 45, que é a ascensão do regime nazi-fascista conduzido pelo Hitler. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso na palestra. Eu vou pegar uma outra via de interpretação do processo. E o que mais me chama a atenção? Quando a gente chega no fim da guerra e vê a contabilidade dos crimes genocidas que foram praticados, você vai olhar, por exemplo, a União Soviética sob o regime do Stalin, que foi destrutiva, completamente destrutiva, né? A gente não tem imaginação para poder alcançar o tamanho dos crimes que foram cometidos na Rússia. No entanto,
a conduta, a ira do Estado, vamos dizer assim, né? A raiva do regime era destinada a todos aqueles que eram opositores ao Estado. Estavam baseadas numa questão política. Falta de uma expressão melhor. Quando a gente vai para a Alemanha, de 6 a 7 milhões de judeus foram mortos porque eram judeus. Percebem a diferença? Eles foram mortos por quê? Porque eles eram criminosos? Não. Porque eles eram contrários ao regime? Muitos deles não. No começo da ascensão do regime nazista, eles faziam parte do partido nazista. Eles eram então de outra etnia, fisicamente, eles eram morenos. Não. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um senhor que viveu no Rio de Janeiro, chamado Alexander Lax. Ele faleceu há muito tempo. E ele foi para o campo de concentração menino, devia ter 12, 13 anos. A família tinha mais de 30 e tantos membros. Ele foi o único que sobreviveu. E aí, ele narrando as experiências que ele teve nos campos de concentração, ele diz: meu pai era mais alemão do que eu. Era loiro, de olhos azuis, de pele clara. Então, não tinha a ver nem unicamente com a aparência, né? com o fenótipo que a gente fala. As pessoas eram perseguidas porque elas eram de uma etnia diferente. A mesma coisa que aconteceu na África. Mas geralmente o que acontece na África não interessa para nós, né? Nossa preocupação, ela tem um senso estético muito grande. Se alguém mata uma borboleta perto de você, você diz: ai, não mata. Agora, se é uma bruxa, se é aquele bicho esquisito, você vai dar a chinelada nele. Porque a nossa compaixão ainda está atrelada à estética. A gente tem compaixão do que é bonito. O que a gente não acha bonito, estou dizendo que não é, porque a gente não acha, a gente tem uma dificuldade dele. Mas na África a mesma coisa. Quando a gente vê aquele filme Hotel Ruanda, terrível, né? Do massacre que aconteceu na África na década de 90, por que as pessoas foram mortas? Porque elas cometeram crimes? Não. Porque elas eram bandidos? Não. Porque elas eram opositoras a um regime político? Não. Unicamente porque elas eram de uma outra etnia. Imaginem, se alguém resolvesse hoje exterminar todo mundo que nasceu em Petrópolis. Qual que é a condição para matar? Ter nascido em Petrópolis. Isso diz alguma coisa de quem está sendo morto, gente? Não. Eu consigo dizer que uma pessoa é má, perversa, criminosa, porque ela é judeu, que é um judeu, porque é uma judia? Não consigo. Porque é da tribo Tutsi na África? Não consigo. Porque nasceu numa cidade? Não consigo. E se a gente olhar a história do pensamento nosso aqui no Ocidente, que a gente estuda aquilo que a gente faz, boa parte dos pensadores mais relevantes da nossa tradição moderna são judeus. E aí se põe um problema. Porque quando a gente olha um regime como esse, que não é só do Hitler, né? Vai acontecer na Itália, vai acontecer na Espanha, vai acontecer em Portugal, mas o Hitler tem uma capacidade, sofisticação no pensamento. Nós estamos diante de uma estrutura mental má, perversa, cruel. Não há outra palavra, né? Não tem como você dizer assim: vamos relativizar que 7 milhões de pessoas morreram. Não existe relativismo quando você tem 7 milhões de pessoas mortas. Mortas por quê? A gente às vezes vê nos filmes dizendo assim: os judeus eles eram mortos nas câmaras de gás, então eles não sentiam. Isso em Treblinka. Mas no leste, eles eram mortos por tiro ao alvo. Soltavam-se os judeus dos campos e os soldados alemães que ficavam nas torres de vigia treinavam pontaria com eles. Não dá para justificar. Ninguém ganha nada sendo justificado nisso. Mas a gente tem que se fazer uma pergunta. E aí essa é a pergunta. Que vai dizer respeito a nós também. Na verdade, que diz respeito a todos os indivíduos humanos. A Alemanha, por algumas estatísticas, naquele período negro, aquele período perverso, trevoso, tinha uma população de aproximadamente 40 milhões de habitantes. É a primeira pergunta que eu faço. Todos os alemães que viveram durante o período nazista eram nazistas?
Óbvio que não. Não é? Graças a Deus. Óbvio que não. Mas isso vai nos levar a uma segunda pergunta. Se não eram, por que permitiram que acontecesse o que aconteceu? Porque isso vai tocar na gente. Nós somos assassinos? Acho que aqui não tem nenhum assassino. Se tiver, não me conta. Talvez eu não saiba lidar com isso. Né? Aqui nós não temos nenhum criminoso tremendo. Mas será que diante de um contexto onde a lei permite o crime, será que nós ficaríamos quietos? E aí a gente dá um nó na cabeça. Porque a gente observa alguém de quem a gente não gosta. A gente observa alguém que nos incomoda. E a gente pensa, ai, eu não quero ver essa pessoa nunca mais. Me fala o dia que ele vai na casa espírita, porque eu não vou. Eu não estou preparado para lidar com ele. Se eu encontro na rua, eu atravesso. Bom seria se eu eliminasse quem pensa diferente de mim. Se ele fosse parânoico. Por que a gente não tem uma postura extrema a princípio? Porque se a gente tiver uma postura extrema, isso vai gerar uma consequência também extrema para nós, né? Pode ser preso, pode ser indiciado, tem aquela confusão inteira. Agora, imagina se em algum momento os nossos legisladores, os nossos deputados, passassem uma lei que dissesse assim, olha, cada um resolve o seu problema sozinho. O Estado não vai ser contra o assassinato, nem o crime. Se você provar que a pessoa com quem você está agredindo, batendo, maltratando, ela fez algo errado contra você, está tudo certo. Será que a gente manteria a mesma postura de não fazer? Esse é o ponto. Horrível, né? Porque foi a nossa moralidade numa corda bamba. Eu já tive vários momentos em que eu pensava, meu Deus do céu. Não porque eles estão tentando gerar conflito, não porque eu estou querendo causar. Não é isso. Mas na verdade é muito simples você pensar assim, ah, eu adoro as pessoas, eu sou muito bom para elas. Toda vez que eu vou na casa espírita. Aí eu desço ali, encontro com Pedro, que eu não sou flamenguista. Ele vai me dizer, então ele nunca mais vai voltar no centro. Né? Aqui só fala flamenguista. É muito simples eu estar aqui dentro fazendo minha prece e descer ali na rua, encontrar alguém que parou o carro na frente da minha garagem e surtar com a pessoa. Não é? Ou chegar em casa e encontrar meu filho, minha filha, que fez alguma coisa que eu não considero correta, e eu logo tomar uma atitude extrema. Mas como que eu separo? Como que eu consigo dizer que a casa espírita é o lugar de fazer o que é bom e a rua é o lugar de ser só eu? Está errado. Isso é o que foi utilizado por muita gente de todos os lados do espectro político para nas últimas eleições defenderem posturas anticristãs. Desde o aborto até a pena de morte. De um lado nós tínhamos um grupo defendendo o aborto empedernidamente, de outro a pena de morte. Independente de em quem você votou, de acordo com Jesus, morte é crime. Você defender a morte de um ou de outro não te faz menos criminoso. Só mostra que a sua moralidade é flexível. É ruim ouvir isso. É ruim ouvir isso. Mas é verdade. Então, o que nos cabe fazer? É tentar entender por que esse mecanismo acontece assim com a gente. E aí eu me lembro da Dona Ivone, do Amaral Pereira, né? Eu cheguei para fazer os estudos aqui. Dona Ivone morou um tempo em Petrópolis, né? Um tempo.
E eu senti muito a presença dela acompanhando as atividades. É a nossa patronessa. Ah, é? Pois é. Senti muito a presença dela acompanhando as atividades. Eu me hospedei num hotel muito confortável que o evento nos propiciou, e de frente logo para a nossa cama tinha uma janela, e a janela dava para a serra, aquela montanha, e os casarões embaixo. E eu de manhã fiquei olhando aquela janela e lembrando da Ivone, lembrando das lutas que ela enfrentou, porque a Dona Ivone era muito firme. Tanto que no fim da vida ela dizia: eu não tenho condição de frequentar uma casa espírita. Por quê? Porque é tanta maluquice, é tanta falta de espiritismo que eu não dou conta. O Gerson Sestini escreve uma obra muito bacana sobre ela. Eu li essa obra pelos olhos da minha esposa. E Carol tem uma conexão forte com a Dona Ivone, e ela lia os casos e lia para mim, e contava. E ele acompanhou a Dona Ivone durante muito tempo na casa dela, quando ela recebia as pessoas para dar orientações. Muito firme, mas ela compreendia que os princípios fundamentais do cristianismo não são flexibilizáveis. Você não escolhe quem merece, por exemplo, morrer, ou quem merece apanhar. Não escolhe. Esse é o problema do cristianismo. O que faz com que alguém vá para o circo romano, gente? Eles vão morrer. Os cristãos estavam presos, eles iam morrer, eles não tinham esperança de que iam sair, não. Ainda tinha um problema. O movimento sempre é desafiador, né? Vocês já ouviram falar, né, da história de Inácio de Antioquia? Foi um dos primeiros patronos do cristianismo, né? Inácio foi para o circo romano, só que o leão não comeu ele. Quando ele saiu, os cristãos disseram assim: você renegou Jesus, porque ninguém sai do circo, então nós não vamos acreditar em você mais. Olha, quem ia para o circo ia para morrer. E o que faz com que alguém vá andando, cantando para morrer? O que faz com que uma Joana de Cusa, quando é questionada: esse teu Jesus só te ensinou a morrer como um cachorro, responda: não só a morrer, mas a te amar? O soldado deve ter cavado um buraco, enfiado dentro dele, está lá até hoje. O que faz com que essas pessoas tenham esse comportamento extremo, mas não se tornem agressores? Durante o domínio chinês no Tibete, os monges budistas, eles eram muito humilhados, porque a política social de Mao Tse-tung, no regime comunista chinês, era de total aversão à religião. Então, como que você desconstrói a religião? Não é dizendo que ela é proibida, porque se você proíbe, você cria um mártir, não é? Aquele que é morto fazendo se torna exemplo para os outros. Os cristãos sabiam disso. Tanto que Irineu de Leão vai dizer que o sangue dos mártires é semente da nova era. Eles então obrigaram os monges tibetanos a praticarem atos sexuais em praça pública, a adotarem posturas ultrajantes, para que a própria população começasse a dizer: mas esses são os nossos líderes? E um grande mestre, que o nome me foge, foi preso, torturado durante anos. E quando ele saiu, os alunos que o encontraram na Índia perguntaram para ele: qual foi o seu maior temor nesse tempo que você estava preso? E ele respondeu: eu temia que em algum momento eu começasse a odiar os meus adversários. Isso é fora de padrão para nós, mas esse é o pensamento cristão. E por que eu me lembrei da Dona Ivone do Amaral Pereira? Porque ela tem um texto no livro A Luz do Consolador que se chama, não sei se o título está certo exatamente, mas vocês vão encontrar no índice facilmente: A Santa Doutrina dos Fortes, quando ela fala do Espiritismo. E aí, em outras palavras, ela está dizendo para nós: olha, ser espírita não é um passeio no parque. Não é você falar assim: nossa, que dia lindo, deixa eu botar uma roupa bonita e ali tomar o meu passe. Depois eu volto para casa e continuo a mesma pessoa. Ela está dizendo: olha, ser espírita é uma escolha existencial. A
sua vida inteira vai mudar. E ela vai mudar nem sempre de acordo com aquilo que você deseja. Mas ela vai te alinhar com aquilo que é positivo, com aquilo que é bom para as pessoas, aquilo que é bom para quem está em volta de você, aquilo que é bom para o mundo e, consequentemente, bom para você. Então, nós vivemos tempos degenerados. E essa degenerescência do tempo assusta a gente. A gente tem uma impressão que está tudo tão errado que a vontade mesmo é de se proteger a todo custo. A gente não anda na rua com tranquilidade. Eu sou crescido em Bicas, metrópole de 15 mil habitantes, da Zona da Mata. Menina moça da Zona da Mata, diz o mito da cidade. Né? E aí, depois eu fui para Juiz de Fora, a princesinha da Zona da Mata. Não é? E aí, quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu fico assim, ó, para andar na rua no Rio. Por quê? Porque a gente é constantemente bombardeado com essas coisas. Por isso o mundo está doente, a gente tem medo o tempo todo. Ah, não tem que se proteger? É claro que tem, não estou falando isso. Não estou falando que as coisas não acontecem. O que eu estou dizendo é que a gente está à flor da pele. Não é? A gente vive a flor da pele. No limite. Qualquer coisa rompe a nossa barreira de tolerância e a gente explode. Tudo bem daqui? Não! Deixa eu comer o bolo de cenoura, né? Pra ver se melhora. Como dizia o Chico, né? Deu vontade de tomar um café. Deixa eu tomar um café, que eu não voltar pra casa e tomar um café. Mas a vida não é sem esperança, gente. Nós estamos falando isso tudo, sabe para quê? Para a gente entender que o mal é banal na nossa vida. O mal é banal. Quando a gente tem um livro que vale a pena ser lido, de uma filósofa judia, o livro se chama Eichmann em Jerusalém. Um livro escrito por Hannah Arendt. Não é um livro difícil, é praticamente uma história. Qual que é o enredo do livro? Muitos nazistas foram presos e foram julgados em Nuremberg, que foi um tribunal de guerra organizado depois da Segunda Guerra, para que os principais líderes do movimento nazista recebessem a sua condenação. Né? Foi um evento o julgamento de Nuremberg. Mas nem todos foram condenados num primeiro momento e alguns nazistas fugiram. Inclusive um destino muito comum para os nazistas foi a América do Sul. Eu me esqueço agora do nome do médico, Josef Mengele, que foi o médico nazista que executava aqueles experimentos mais tenebrosos com os prisioneiros, faleceu no Brasil, afogado em Ubatuba, né? Numa praia, tomando banho de praia. Fugiu para cá. Né? E um desses homens foi Otto Eichmann, que era o responsável pelo Departamento de Assuntos Judaicos, lá na SS nazista. Ele fugiu para a Argentina. Fugiu para a Argentina com um passaporte falso de um membro da Cruz Vermelha. Viveu anos lá, teve filhos na Argentina, enfim. E ele é preso, deportado para o recém-criado Estado de Israel. E em 1961, então, vai acontecer o julgamento de Eichmann na cidade de Jerusalém, onde ele vai ser confrontado com os crimes contra a humanidade e crimes contra a judeidade. A Hannah Arendt era judia e ela fugiu da Alemanha para os Estados Unidos, se tornou professora de filosofia numa faculdade, muito famosa, e ela então pede para um jornal americano para que ela pudesse ir até a Israel cobrir o julgamento, escrever um texto sobre o julgamento. Então ela escreve texto de jornais, textos de jornal, né? Todos os textos foram publicados em jornais. E o texto de jornal não é um texto difícil, é um texto que todo mundo pode ler. E qual que é o choque da Hannah Arendt? Quando ela encontra o Eichmann. Como era esse homem? Muito magro, alto, calvo,
um pequeno tique na boca, uma pessoa muito ligada à burocracia, um burocrata, cumpria todas as ordens do governo, tinha uma ambição tremenda de ascender, então de ser promovido, se lembrava sempre das pessoas que se encontravam com ele, das reuniões que ele teve com as figuras importantes do partido nazista, mas ele sempre dizia: eu não cometi crime nenhum, estou cumprindo a lei, estava cumprindo a lei. Ah, mas você mandou, ele que mandava os trens repletos de judeus para morrer. E ele dizia: não, eu não mandava para morrer, a ordem era que eu mandasse eles de Berlim ou de onde fosse para o campo de concentração, não era para morrer. Mas você não sabia que eles iam morrer? Sabia. Mas por que você mandava? Porque era lei, porque era ordem. Mas você não sentia a pena deles? Você não sentia vontade de impedir isso? Não, porque era a minha função. Olha que coisa complexa. E aí a Hannah Arendt, ela vai ser perseguida, sabe por quê? Porque ela escreve o seguinte: o Eichmann não é mau, ele é uma pessoa extremamente comum, e é isso que faz com que o mal seja tão ameaçador. Aconteceu agora há pouco tempo aquele evento terrível em Suzano, em São Paulo, não é? E aí a gente começou então a tentar buscar explicações. Por que que aqueles meninos fizeram aquilo? E aí a gente vai tentar buscar: eles sofreram bullying quando eram novos, eles fizeram isso, isso e isso, sabe? Nós nunca vamos saber a verdade. Os meninos cometeram suicídio. Foi um evento dramático, terrível, muito triste. Mas até aquilo acontecer, eram pessoas estranhas? O pessoal tinha medo deles, viam eles fazendo coisas fora do padrão? Não, eram pessoas comuns. Ninguém suspeitava daquela tendência. E a Hannah Arendt vai dizer: olha, o Eichmann não é mau, ele é comum. E aí está o problema. Porque quando ele não é um monstro, quando ele é só um burocrata, quando ele é só alguém que quer ascender na vida, quando ele é só alguém que quer cumprir direitinho sua função, quem de nós não é assim? E aí ela começa então a desenvolver esse pensamento: o mal é banal. O mal para nós ainda não está consolidado como algo que destrói a vida. O mal é uma função. Antes de haver lei, antes de haver regra, Kardec até escreve um pouco sobre o duelo. Você lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? É uma coisa que está caduca para o nosso tempo. Ninguém marca duelo hoje, né? Ninguém fala assim: vamos lá, terça-feira, 5 horas da tarde, e um de nós vai morrer. Né? Ninguém faz isso mais. Né? Com a espada ou com o revólver, né? Não é marcado mais isso. Mas enquanto não tinha lei que proibia a gente, se a gente se sentisse indignado com alguém, ia lá e resolvia o problema. E isso não foi ao longo de uma vida, isso é desde que a humanidade existe. Então a gente tem talvez 10.000 anos de uma experiência totalmente baseada só no prazer. O que é prazer? É você se sentir no controle da situação. No entanto, como que você lida com um outro diferente, que não tem obrigação de te agradar o tempo todo, que não tem obrigação de fazer o que você quer? Existe uma cultura hoje muito estranha, né, que diz assim, a gente ouve às vezes alguns pais, alguns meninos de mocidade falando, eu ouvi isso quando eu era novo, quando você começar a sua paquerinha e a moça te disser não, você insiste um pouquinho mais. Não é não. Não é insiste um pouquinho mais. Só que é difícil lidar com o não do outro. E aí a gente vê os casos da moça que chega em casa roxa porque o namorado agrediu, porque ela foi numa festa e aí o sujeito foi lá e puxou a mão dela e deixou ela marcada porque ele queria conversar e ela não queria. E a gente é tão... Perdoe mesmo. Nós somos tão cretinos que a gente vai dizer assim, mas estava num lugar também que não era de coisa boa.
Olha, isso faz parte. No entanto, não justifica. Agora, nós estamos progredindo, porque hoje a gente tem movimentos que lutam contra os sofrimentos animais, né? Há uma parcela da sociedade nossa que está se desenvolvendo, que está entendendo que o sofrimento é terrível, que não suporta ver um animal sofrendo. Há grupos que vão lutar contra isso. Há muitos grupos que têm feito esse movimento como seres humanos, não é? A gente às vezes fica olhando as comunidades cariocas, a gente olha alguns pontos assim que a gente vê que tem um alto índice de criminalidade, mas olha direitinho que você vai ver que lá dentro tem um projeto social, tem um professor de capoeira anônimo, que ninguém sabe quem é esse sujeito, tem um professor de hip hop, tem um professor que dá contraturno escolar para essas crianças, está lá dentro da comunidade, não está dentro de casa espírita, não está dentro de igreja evangélica, lugar nenhum, o Freitas é ateu. Está lá conduzindo o projeto dele e tem a cabeça clara, olha, as pessoas precisam melhorar, as pessoas precisam ter oportunidade, as pessoas precisam ter um sentido na vida. Isso mostra que a humanidade está amadurecendo. Mas o fato dela estar amadurecendo não nos exime de observar quando a gente repete todo esse comportamento mau. E a gente repete o tempo inteiro. Porque é como se a gente imaginasse que somos o centro do mundo e merecêssemos ser tratados como reis e rainhas. Somos assim, ó, infrustráveis. Eu sou professor. E aí eu tenho ano passado eu assumi a turma no meio do ano. Eu voltei para a sala de aula no meio do ano. Quem é professor que sabe como é que é, eu dei prova. Dei uma prova no meio de agosto, final de agosto. E aí, segundo ano do ensino médio, os meninos têm o quê? 16 anos, talvez? Né? E aí, uma menina, quando eu entreguei a prova, ela tinha errado um aspecto da questão. E ela não tirou a nota total. Valia 3 pontos, ela tirou 2,6, 2,8, era um troquinho de nota, né? E aí ela foi até a minha mesa e falou assim, eu queria que você revisse a minha prova. Eu revejo a prova de todos os alunos. Mas há um combinado entre nós. Se você quiser que eu reveja a sua prova, você tem que me apontar aquilo que você acha que eu corrigi errado. Porque aí eu posso considerar ou não. Então, sério, onde você acha que eu devo reconsiderar? Não, eu quero que você reveja a prova toda. Por que você quer que eu reveja a prova toda? Porque eu não fechei. E qual o problema de você não ter fechado? Porque eu nunca deixei de fechar. Eu nunca gabaritou. Eu nunca deixei de fechar uma prova. E a sua não, ela falou comigo, a sua não vai ser a primeira. Aí eu disse para ela assim, poderosa? Não, mas a menina é um amor. Mas lidar com a frustração é difícil. A menina é uma querida, não me dá problema. Eu adoro a aluna. E ela também não disse num caráter afrontoso. Ela falou, a fala foi afrontosa, mas a entonação não. Porque dava para ver que tinha um conflito dentro dela. E eu disse para ela assim, minha filha, o nome disso é frustração. Se você não aprendeu até hoje a se frustrar, você vai aprender comigo. Eu não vou rever sua prova. Não, mas você tem, não sei o que. E digo mais, diz para ela. Duvido que você feche a próxima. Aí ela ficou em chamas. Depois ela conversando comigo, eu expliquei, olha, você errar um trechinho não te faz mal, te faz bem. Você começa a perceber que o seu raciocínio não é perfeito. E é aí que você se aprimora. Mas a gente não aceita se frustrar. Não é? A gente fala assim, a criança não sabe receber, não. Você sabe, adulto. Só que você vive numa coisa que chama princípio de realidade. A criança diz não para ela, sai pisando duro, bate porta, derruba as coisas no chão. Você vai lá e briga com ela. O adulto, você diz não, ele dentro dele está pisando duro, batendo porta, xingando, ele diz assim, tudo bem. Chega em casa, até queimando aqui por dentro, não é? Vai tomar banho, toma um banho de 40 minutos e dentro do chuveiro discute com o outro, né? Debaixo do chuveiro a gente vira o Fidel Castro fazendo discurso, aquela coisa, né? Não é assim que acontece?
porque nós não nos frustramos. Perdão, nós não nos frustramos, não sabemos nos frustrar. Nós aprendemos que a gente não pode tudo. E esse discurso de autoajuda, esse discurso de liberdade a todo custo que a gente vê crescer hoje, é um veneno para a alma não madura. É um veneno. Uma amiga muito querida, pai de uma amiga muito querida nossa, foi tomar café comigo ontem. Anteontem, né? Foi conversar, disse, minha filha, eu estou suspeita de que ela está envolvida com coisa que não é boa, estou com suspeita de que ela não está envolvida com drogas e tal, e ela não quer trabalhar, e ela não quer estudar,